Eu tinha esquecido de começar a gravar desde o começo ali, então vamos lá, né? Então, ele disse que dessa vez, né, ele gostaria de compartilhar conosco o capítulo 14, Práticas Pacíficas. No capítulo anterior, chamado Encorajamento para manter este sutra, né, o Bodhisattva, rei da medicina, ele jurou espalhar o Sutra do Lótus neste mundo sarrá, mas outros sarrats, bhikshus, bhikshunis, né, e outros praticantes também disseram que seria muito difícil, né, de espalhar o Sutra do Lótus nesse mundo, né, e que eles queriam então fazer isso em outros mundos. Mas, né, os dois Budas que estavam sentados lado a lado na estupa, né, que brotou da terra, né, ou seja, o Buda Shakyamuni e o Buda Muitos Tesouros, não ficaram muito felizes com essa resposta, né? Então, em resposta, novamente, né, todos os Budas, Arhats, Bhikshus, Bhikshunis e outros, né, que estavam presentes na Assembleia no ar, se levantaram e juraram, né, que eles suportariam qualquer perseguição dos três poderosos inimigos, que foi descrito no capítulo anterior, e que eles divulgariam o Sutra do Lótus acima do Sahá, não importando o quanto eles tivessem que, que suportar as dificuldades. Né? Ah, o Buda provavelmente ele quis dizer, né, que é difícil difundir o Sutra do Lótus no mundo de hoje, né, principalmente nessa era que é chamada de era de declínio do Dharma. Então, seria melhor se a pessoa tivesse uma vontade forte, uma devoção forte ao Buda Dharma, assim como o Bodhisattva rei da medicina. Mas só que, infelizmente, nem todos conseguem ter essa mesma força, né? Então, pode haver algumas pessoas que elas são ainda novas no Dharma, né? E que as mentes delas podem vagar muito facilmente. Então, elas podem ser fracas de espírito. Então, por isso, né, no início desse capítulo, o Bodhisattva Manjushri, ele diz ao Buda Shakyamuni, né, Buda, mesmo assim, nem todos são tão fortes quanto o Bodhisattva, rei da medicina. E aí ele pergunta, né, existe alguma maneira de mesmo um iniciante ou novato poder divulgar o Sutra do Lótus? Né, o texto do Sutra não fala, na verdade, que é para iniciantes, mas de fato é o que isso significa. Né? Então, em resposta, o Buda ele ensinou as quatro práticas pacíficas para iniciantes e novatos. Ok. The four peaceful practices are action, speech, thought, and vow. At first, a peaceful practice of action is to perform proper practices and approach proper people. Performing proper practices means always to be patient, mild and meek, not be violent and timorous, stay in non-attachment state of mind. Also, Buddha suggests that beginners and novices should not approach 7 types of people, which are 1. Those who have political power. 2. Those who teach non-Buddhist teachings. 3. Those who are violent. 4. Those who kill lives. 5. Those who seek enlightenment only for themselves. 6. Those who attract different genders sexually. 7. And those who have prejudice for that gender. These are the people that beginners and novices should not approach. And the Buddha also mentions that beginners and novices should not enter any houses by themselves, should not attract people by their sexual features when they spread the Dharma, should not wish to keep small children as their fellow practitioners, and they should always try to sit in meditation and concentrate your mind in a quiet place. However, once you can make up your mind firmly to spread the Dharma in any places and among any people, you don't have to keep these rules as long as your mind can stay in the state of non-attachment anytime and anywhere. That's the meaning of the second type of people you should approach.
In short, you have strong determination of spreading the Dharma. You can go anywhere for any people, but we are basically human beings who are most of the time imperfect and easily influenced by something attractive. Yeah. For example, the famous Vietnamese Buddhist monk Thich Nhat Hanh, wrote in his book when he was promoting Buddhism in Europe. He held Buddhist camps in various places in Europe. Many Europeans were interested in Buddhism and attended the camps, earnestly seeking the Dharma. That in itself was good. But the problem was that quite a few people fell in love with other participants or sometimes with monks during the camp. It is not a bad thing for people to fall in love and form romantic relationships. In fact, it is a wonderful thing to do as a human being. However, the primary purpose of attending a Buddhist camp is to study and practice the Buddhist Dharma. Unfortunately, falling in love is not the primary purpose during the camp. However, humans are often like that. Therefore, I believe that the Buddha gave this guidance, especially to novice practitioners. Okay? Bom, então as 4 práticas pacíficas, né, são práticas de ação, fala, pensamento e voto. Né? Então, a primeira, né, a prática da ação pacífica, né, consiste em realizar práticas e abordagens adequadas às pessoas, né? As pessoas também adequadas, né? Não para qualquer um. Então, realizar práticas adequadas, né, significa sempre ser paciente, moderado e manso, né? Não ser violento e tímido e permanecer no estado mental de desapego. Né? Então, Buda também sugere, né, que iniciantes e novatos não devem se aproximar de 7 tipos de pessoas, né, que são, né, 1, pessoas que têm poder político; 2, aqueles que ensinam ensinamentos não budistas; 3, aqueles que são violentos; 4, aqueles que tiram vidas; 5, aqueles que buscam a iluminação somente para si mesmos; 6, aqueles que atraem sexualmente os outros; e 7, aqueles que têm preconceito de gênero. Então, essas são as pessoas que inicialmente os novatos não devem abordar, né? E o Buda ele também menciona que iniciantes e novatos não devem entrar em nenhuma casa sozinhos, né? Não devem se atrair às pessoas por suas características sexuais enquanto espalham o Dharma, e nem devem desejar manter crianças pequenas como seus companheiros praticantes, né? E também devem sempre tentar sentar-se em meditação e concentrar sua mente num local tranquilo, né? No entanto, né, uma vez que você decidiu firmemente espalhar o Dharma em qualquer lugar, para qualquer pessoa, né, você não precisa seguir essas regras, né? Desde que a sua mente possa se manter sempre no estado de desapego, né, a todo momento. Então, resumindo, né, se você tem uma forte determinação de espalhar o Dharma, né, você pode ir a qualquer lugar e conversar com qualquer pessoa. Mas só que, basicamente, nós seres humanos, na maioria das vezes, nós somos imperfeitos e nós somos influenciados pelas coisas externas, né, por coisas atraentes, etc., né? Então, por exemplo, o famoso monge budista vietnamita, né, Thich Nhat Hanh, escreveu no livro dele que quando ele estava promovendo o budismo na Europa, né, ele realizou vários tipos de acampamentos budistas em vários lugares. E muitos europeus, né, estavam interessados no budismo e estavam assim frequentando esses acampamentos e buscando o Dharma sinceramente, né? Isso era bom. O problema é que quando eles se encontravam nesses acampamentos, os praticantes eles se apaixonavam um pelos outros e ficavam tipo, paquerando assim, né? E isso às vezes inclusive com os monges, né? Então isso não é uma coisa ruim, né? Assim, na verdade não é que se apaixonar, se envolver em relacionamento romântico é uma coisa ruim, né? Na verdade é uma coisa maravilhosa de se fazer como ser humano. Só que o objetivo principal, né, desse acampamento budista
é estudar e praticar o Dharma, né? Não é se apaixonar por ninguém, né? Mas os seres humanos costumam ser assim, né? Por isso que o Buda lhe deu essas diretrizes, né? Especialmente para os praticantes novatos. Ok. Okay. Second, peaceful practice of speech means that when you preach the Lotus Sutra or reciting the sutra in front of others in this world of the declining latter age of the Dharma, you should never be happy to point out the faults of others. Preach the Lotus Sutra with a clean mind and body and answer questions politely when you are asked. Always preach the Lotus Sutra with a face and appearance of meekness. Okay? Então, em segundo lugar, né, a prática pacífica da fala significa que quando você pregar o Sutra do Lótus ou recitar o Sutra na frente das pessoas, né, nessa época de declínio do Dharma, você nunca deve ficar feliz, né, de apontar os defeitos e as falhas das outras pessoas, né? Então, você tem que pregar o Sutra do Lótus com a mente e o corpo limpo, né, e responder educadamente as perguntas que te forem feitas, né? Então, sempre tentar pregar no Sutra do Lótus, né, com um sorriso no rosto, né, com uma aparência de tranquilidade. Ok. Third, peaceful practice of thought mean that when you preach the Lotus Sutra, you should put aside the mind of jealousy, anger, conceit, and flattery, as well as evil thoughts, and preach with an honest heart, and should not disrespect others or fall into nonsense. Do not cause others to doubt that they cannot become a Buddha. Be patient and compassionate, and do not be lazy. Okay. Terceiro, então, é a prática do pensamento, né? Significa que prática pacífica, né, do pensamento. Significa que quando a gente prega o Sutra do Lótus, a gente deve deixar de lado, né, a mente de ciúme, raiva, presunção, bajulação, né, bem como maus pensamentos, né, de forma geral, e pregar, né, o Sutra com o coração honesto e sem desrespeitar os outros ou ficar falando coisas absurdas. Então, não faça os outros duvidarem, né, de que eles também podem se tornar Budas. Então, seja sempre paciente, compassivo e não seja preguiçoso. Ok. Fourth, peaceful practice of vow means that anyone who wants to spread the Lotus Sutra in the future should vow to have a great heart of compassion and mercy for others. And if you can vow it, you'll be for sure respected and protected by all the Buddhist guardians and deities. Okay. Então, adiante, né, temos a prática pacífica do voto, né, que significa que qualquer um, né, que queira espalhar o Sutra do Lótus no futuro, deve jurar, né, ter um grande compaixão, um grande coração de compaixão, né, para com as outras pessoas. Então, se você puder jurar isso, né, com certeza você será respeitado e protegido, né, por todos os protetores, né, divindades budistas. Ok. Lastly, I would like to share with you a story in this chapter about a very strong king who has a jewel in the knot of his head. Once upon a time, there was a king who became a supreme king by force of arms. He called on the kings of the smaller kingdoms around his country to follow him, but some of them rejected. The king raised an army and conquered the small kingdoms. The king gave numerous rewards to the soldiers for their bravery and outstanding achievement in this battle. Fields, land, clothing, gold, silver, and other treasures, elephants, horses, cars,
and other items were given according to their battle results. However, the jewel and the knot on the king's head was the only thing he would not give to anyone. If he had given the jewel in his hair, which was invaluable to the king, to someone else as a battle result, some people would have been very suspicious, so he would not have given it to them. The same is true when the Buddha preached the Lotus Sutra. The Buddha tells people to fight against the demons in their own minds. When people overcome the demons in their own minds, the Buddha is very happy and gives them many rewards, namely the Dharma. However, because they have not yet reached the level of the Lotus Sutra, he does not preach the Dharma of the Lotus Sutra, which is the highest teaching. Indeed, when people overcome the demons in their minds, develop true great compassion and have their minds always dwelling in non-attachment, then the Buddha will teach the Lotus Sutra, just as the king gives the jewel in his hair as a battle result for the first time. Okay? Ok. Então, por fim, né, gostaria de compartilhar conosco uma história que aparece neste capítulo sobre um rei muito poderoso, né, que ele tem uma joia, né, que fica no topete, né, da cabeça dele, né. Tipo, era uma vez, então, um rei, né, que ele se tornou muito poderoso, né, pela força das armas. Então, ele inicialmente juntou os reinos menores ao seu redor, né, de forma que esses reinos menores fossem seus vassalos, né, mas alguns desses reinos não aceitaram fazer isso, né, então o rei levantou um exército e conquistou pela força, né, todos esses outros reinos pequenos. Então, para os seus soldados, né, o rei deu inúmeras recompensas, né, por sua bravura, conquistas notáveis durante essas batalhas, né. Então, deu campos, deu propriedades de terra, roupas, ouro, prata, outros tipos de tesouros, né, elefantes, cavalos, carroças, né, e, enfim, muitas coisas foram dadas, né, de acordo com o resultado das batalhas pelo rei, né. Só que essa joia que ele tinha no topo da cabeça era a única coisa que ele não dava para ninguém, né. Se ele tivesse dado a joia que estava presa no cabelo dele, né, que era inestimável, que era coisa muito importante para o rei, né, se ele desse isso para outra pessoa como está de uma batalha, as pessoas teriam ficado muito desconfiadas dessa atitude, né. Então, por isso, o rei ele nunca fez isso. O mesmo, né, é verdade quando o Buda pregou o Sutra do Lótus. Então, o Buda diz às pessoas para lutarem contra os demônios que existem em suas próprias mentes. Então, quando as pessoas superam os demônios em suas próprias mentes, né, o Buda fica muito feliz de dar recompensas a elas, né, que é o Dharma, né. No entanto, porque elas ainda não atingiram o nível do Sutra do Lótus, ele não prega, né, o Sutra do Lótus, que é o ensinamento mais elevado. Então, de fato, né, quando as pessoas superam os demônios em suas mentes, né, desenvolvem verdadeira compaixão e têm as suas mentes sempre habitando no desapego, aí o Buda ensina o Sutra do Lótus, né, assim como o grande rei finalmente dá, né, essa joia que está no seu cabelo como resultado de uma batalha pela primeira vez. Ok. Just as in this parable, we should start with the 4 peaceful practices and gradually increase our compassion and non-attached mind so that we will be able to receive the Lotus Sutra from the Buddha and spread the teachings of the Lotus Sutra that everyone can become a Buddha in the future. That is, in this present age. This is the main purpose of this chapter. With this parable, the Buddha Father teaches us that our true enemy is not anyone else, but the demons that live in our own hearts, and that who overcome these demons are the ones who are strong enough to live in the great compassion and mind
of non-attachment praised by the Buddha. In your future life, you may encounter many enemies and suffer from them. However, if you always recognize that the enemy is not anyone outside, but the demon that lives in your own mind, and if you control yourself, you will become a truly brave person who is not afraid of anything. Okay, thank you for sharing. Next month, we will share much more exciting event happening in chapter 15 of the Lotus Sutra. Please look forward to it. Okay. Então, assim como nessa parábola, né, a gente deve começar com as 4 práticas pacíficas e gradualmente aumentar a nossa compaixão e nossa mente desapegada, né, para que nós possamos receber o Sutra do Lótus, né, diretamente do Buda e espalhar os ensinamentos do Sutra do Lótus de que todos podem se tornar Buda no futuro. Então, isso é, né, nessa era presente, né, a qual a gente vive. Então, esse é o objetivo principal deste capítulo. Então, com essa parábola, o Buda ele nos ensina ainda, né, que nosso verdadeiro inimigo não é ninguém mais, né, além dos demônios que vivem no nosso próprio coração. E que nós que vencemos esses demônios somos aqueles que são fortes o suficiente, né, para viver na grande compaixão e na mente de desapego elogiado pelo Buda. Né? Então, em nossas vidas futuras, a gente pode encontrar muitos inimigos, né, e sofrer com eles. Porém, se a gente sempre reconhece que o inimigo não é ninguém de fora, né, mas os demônios que habitam dentro da nossa própria mente, e se a gente controlar, né, então nós nos tornaremos pessoas verdadeiramente corajosas, né, que não tem medo de nada. Então, ele agradece, né, por ter podido compartilhar conosco esse ensinamento hoje. Então, no próximo mês, a gente vai falar ainda sobre eventos mais emocionantes que começam a acontecer no capítulo 15 do Sutra do Lótus. Então, por favor, né, esperem por isso. Era isso. Né? Thank you very much. Então, agora, Yes. agora, então, alguma pergunta, pessoal? Oi, bom dia, seu Luiz. Não, tá um pouco ruim, seu Luiz. Não tô conseguindo escutar bem, não. Melhorou? Melhorou. Eu tirei aqui o fone. Não tá. É legal. Bom dia a todos. Mais uma vez, é um prazer imenso participar dessa nossa reunião. Sempre é um aprendizado que não tem comparação nenhuma. Tá? Então, gratidão por esse momento. É legal essas duas coisas que você falou, de todas as coisas importantes que você falou, eu anotei duas coisas assim maravilhosas, que se nós colocarmos realmente na nossa cabeça, a gente vai evoluir muito, vai muito além daquilo que a gente realmente espera, né? Ou seja, lutar contra os demônios que estão na sua própria mente, né? E outra coisa que você disse, Guilherme, que foi falado, o inimigo não é ninguém de fora. Quando a gente começa a perceber que o inimigo não é ninguém de fora, mas sim o demônio que está na nossa própria mente, já é uma grande evolução, né? Então, é isso que a gente tem que entender, que o outro, o nosso companheiro, a pessoa que a gente conhece, o mundo, enfim, lá fora, é mais um desafio que a gente tem que encarar para a gente evoluir, né? Se a gente encarar os problemas lá fora como nosso inimigo, é uma barreira, né, que a gente encontra no nosso dia a dia. E no sábado que vem, eu marquei aqui, até conversei com o nosso grupo, que a gente vai expor a matéria Octuplos, né? Que fala exatamente sobre essa evolução, tá? E também pegar um gancho para falar sobre os 6 paramitas, que também fala exatamente com relação a essas evoluções, que é combater o nosso egoísmo, né? O nosso egocentrismo, tudo isso aí faz parte da nossa evolução. Então é importante, né? Eu assinalei aqui essas duas coisas, o Octuplos e os 6 paramitas, que a gente vai discutir sábado que vem aqui em São Paulo, na nossa reunião. Eu acho um assunto muito importante e as pessoas, né, colocar de certa forma na cabeça mesmo
que se a gente encarar os problemas fora da gente como nosso inimigo, a gente cria uma barreira, né? A gente não quebra nossos paradigmas para a gente poder realmente se soltar e entender que nós somos especiais, né? Cada vez que a gente faz um bem, uma coisa boa, a gente tem os nossos nossas entidades celestiais do nosso lado, os nossos Budas do nosso lado, né? Os espíritos bons do nosso lado que estarão nos apoiando e sempre no momento mais propício da vida a gente vai encontrar sim o caminho melhor para a gente resolver e sair do outro lado da margem do rio, né? Então é legal. Parabéns aí por essas suas palavras. Mais um dia aí que não tem como, não tem preço. Obrigado. Okay. He praised the lecture, said that he's very happy with what he learned today, and this is uh, the the value of this is like it's very very great. So he's very grateful, and also he said that uh, for him it's very important to know that uh, our problems is not outside us but inside us, and we need uh, to find these demons inside our heart and mind and fight against them. So for him, this is very very important, and he would like to study this uh, next next opportunity. So this is more or less the meaning of everything. Great, thank you. Yeah, yes. Okay. Yes. I have a question. Yes. I'm not sure about it, but I think that Nichiren Shonin said that this chapter 14 is for people who lived in Shobo and Zobo, and chapter 13, the previous one, is for us because the last chapter talks more about persecution and the problems and everything. And is this correct? Yes, that and a different perspective. Yes, in chapter 14 is preached for people in Zobo, counterfeit of the Dharma, and then but in Mapo, actual declining latter age of the Dharma, you cannot even try to do this. And already you have to be very firm, your mind has to be very firm. And that means we have to be strong. Yeah. And but still we can learn something from chapter 14. And just as the former person says, if we always think whatever happens to you, if we think enemy is not outside but within me, you don't have to hate anyone else. So you can get rid of the heart of hatred, which is one of the three poisons. Anger too, one of the three poisons. So it is very important not to be ignorant by learning chapter 14. Yes, for preparation for Mappo 2. Yes. Então, eu perguntei, né, que na verdade não tinha muita certeza, mas eu acredito, né, que Nichiren Shonin disse que o capítulo 14 é dedicado para as pessoas que viveram os dias do Dharma verdadeiro, os dias o semblante do Dharma, né? Ou seja, os primeiros 1000 anos depois da morte do Buda, 2000 anos, né, depois da morte do Buda, e que na verdade o capítulo 13, então, era destinado para a gente, né, que vive na era do declínio do Dharma, né? Mas só que aí eu perguntei se era isso mesmo, né? Aí ele falou que sim, a gente tem Shonin realmente disse isso, né? Mas só que isso não quer dizer que a gente não consegue aprender nada do capítulo 14. Então a gente
como o seu Luiz falou, né, a gente consegue perceber, né, a questão que o inimigo, né, na verdade, está dentro da gente, né, e que a gente pode, então, superar essas dificuldades, né? Então, ele acha que é importante a gente estudar assim, o 14 e tentar colocar em prática, mesmo que seja difícil. Okay. There is another question here. This uh, this four peaceful practice is like a guide for propagating uh, and spreading the Lotus Sutra, and also to not be arrogant or impose anything to the people. Yeah, of course. Peaceful practice is for beginners and novices, and of course they should not be arrogant. And not despise anyone else. And we have to be very humble and not forcing. This is a way of shoju, not shakubuku attitude. Ele falou que sim, né? Que isso é realmente uma forma de a gente não ser arrogante, não impor as coisas às pessoas, e é uma forma de prática, de chamada de shoujo, né? Isso é mais uma característica do shoujo, e não tanto do shakubuku. Right. And how do we know that we are novices and beginners, and how can we feel that we are prepared to share with everyone and or not? Because it's difficult to look to ourselves and decide now is the correct time to do that or not to. That's why Nichiren Shonin said this is actually for people in counterfeit of the Dharma, Zobo. We are living in Mappo already. Yeah, we are already living in Mappo, and then we are already in, meeting the Lotus Sutra. And we are already accepting the Lotus Sutra. We are even chanting Nam-myoho Renge Kyo, which means I devote myself to the teachings of the Lotus Sutra. Means, already Buddha is giving us a gem in his knot on his head. Yeah, in this Mappo. Yeah, so we have to be really, really ready to encounter any persecution or, arrogant people or, as the chapter says, political, people who have political influence. What if they flatter you? You're so good, and then you're going to be influenced easily, right? Or what if other gender people come to you to seduce you? You have to be very strong. Yeah. So actually, we are already in Mappo. So we are already in that stage. So we are not actually, we are not beginners and novices. Então, Because the proof is we have already met the Lotus Sutra and even chanting Nam-myoho Renge Kyo. Então, eu perguntei, né, como que a gente sabe, né, se a gente não é ainda iniciante, né? Porque como a gente sabe que a gente está pronto para ir para qualquer pessoa, qualquer situação. Ele falou, é por isso que Nichiren Shonin falou, né, sobre o capítulo 13, que é destinado para nós na era do declínio do Dharma, né, e o capítulo 14 é destinado para as pessoas
duas eras anteriores. Né? Ele falou porque agora na era de Mapô, né, nós já estamos recebendo o Super Lotus, na verdade. Né? Nós estamos enfrentando muitos problemas, muitas dificuldades para poder receber o Super Lotus. Então isso, assim, o Buda elogia muito, né? E por isso é como se ele estivesse dando, né, essa joia que está no topo da cabeça dele para gente, né? Então a gente está testando na Mugyo Horigekyo. Então se a gente está conseguindo suportar, né, as dificuldades da era de Mapô e praticando os Lotus aqui, então a gente já não está mais nesse nível de iniciante, né? Então a gente já está um nível mais ah, ele não usou essa palavra, nível mais avançado, mas é tipo isso, que já está conseguindo receber nessa era de decadência e praticar. Okay. And also you mentioned about the political people with political power. So uh, today there in some places there are some confusion about the boundaries between religion and political power, and sometimes they become very close. Every political party uh, that have some religious doctrine inside or something like that. Uh, this is uh, this is what the Lotus Sutra is telling us to avoid this kind of this, this relationship. Yes, religion tends to be used by politics easily, and politicians are always trying to use religion as an excuse. Yeah, so we have to be careful. We have to be always neutral, and we have to have a strong mind that you can say right is right, wrong is wrong. Yeah. Yeah. You know what? We always have to be humble, and our mind has to be very, always mild and meek. Also, we already have Lotus Sutra in our mind and chant Naomyo Horen Kyo. So we need to feel very strong confidence in our mind. Yeah. Today I do Kendo. Kendo, you know that, Marshall? Kendo is kind of famous in Brazil too, right? Yes, Brazil yes. is strong, right? So I'm a Kendo Fodan. Wow. Yeah. And then today is Keiko, yeah. I'm confident by myself, in myself, yeah. But today I was short of braveness, brave heart. So I couldn't go for really, man, hitting. So I was regretting. I have to be more confident with myself. And all of you too, you should be always humble and, but also inside your mind, you have to be very confident. And you already chant Namyo Horenge Kyo, and you have a mission to spread the Lotus Sutra. So you have to be confident. If you have any doubt in your mind, even a little bit, you cannot go for men hitting, Yeah. Yes. So even though chapter 14, Buddha preaches the peaceful practices, but secretly inside your mind, you have to have very strong confidence with great compassion. Yes, Right. that's my thing. Right. Bom, eu perguntei primeiro, né, sobre a questão desse poder político, né? E às vezes ele se mistura, né? Religião, né? Enfim, né? Tem partidos políticos que têm a doutrina religiosa por trás, né? E se é esse tipo de coisa que o capítulo diz para a gente evitar. Aí ele respondeu que sim, né? Que os políticos eles tendem a usar a religião. Então, eles não, na verdade, eles não estão muito preocupados com a religião em si. Eles querem usar a religião para seus próprios
objetivos, né? E por isso, né, eles tentam ludibriar as pessoas, né? E a gente tem que ter, então, essa mente calma, tranquila, né? A gente tem que conseguir, ao mesmo tempo que estar tranquilo, ser forte, né? Dentro da gente, né? A gente ser com uma postura muito forte, né? Para conseguir, e por fora, muito humilde, né? Para conseguir determinar, né? Que o que é certo, o que é errado. Não importa, né? Quem está falando isso para nós. A gente tem que ter essa dentro da gente, essa postura, né? Então ele falou, né, que ele pratica Kendo, né, que é um tipo de arte marcial japonesa, e ele já é quarto dan, né? Ou seja, ele é mestre já de Kendo, né? Então ele falou que assim, ele estava praticando e aí ele estava pensando sobre isso, que às vezes você pode ficar assim, um pouco, ele não usou outra palavra, tá? Mas mais ou menos isso, né? Você fica um pouco convencido, né, das suas próprias habilidades e você acaba errando o ponto, né? Então, não, né? Você tem que sempre ser humilde, né? Sempre ter humildade, sempre ser respeitoso, né? Sempre ter uma mente gentil, mansa, né? Mas ao mesmo tempo muito forte, né? Tem que ser muito, tem que ter muita confiança interna, né? Para conseguir fazer o que precisa ser feito. Então, por isso, bom, acho que isso fecha. Foi isso que ele falou. Uh, we have one more question here. It's about the shoju and shakubuku. So uh, we decide to use shakubuku or shoju according to the country, the people, or the time. How can we decide which one we should apply? In this Mappo, I mean the declining latter age of the Dharma, as you know, this world is very complicated. There are many cases and there are many kind of countries and people are all different. So we have to be very flexible. Yeah. You don't have to define things are like this or no. You have to be very flexible with your great compassion and the Buddha Dharma. And I would say case by case, anywhere you go, anyone you meet, you have to see the capacity of that person and some people might be, no, you have to approach some people with shoju style. Some people, sometimes you have to do shakubuku. You have to be very flexible. But most of the time, it's in this world, shoju is the mainstream, and shakubuku. Also, we have to use shakubuku attitude too. And so what I mean is you have to be always flexible because this world is very complicated, and to have that flexibility is one of our brave heart, coming from confidence. Yes. Right. Então, ele falou assim que, como a gente sabe, o mundo. A pergunta era que tipo de propagação, né, que deve usar, né? Show de shakubuku, né? Isso depende do local, país, da pessoa, da época, né? Então, ele falou assim que, como a gente sabe, o mundo é muito complicado. Então, não dá para a gente definir claramente, tal ou tal. Então, a gente precisa ser muito flexível, né? E dependendo da pessoa, da situação, a gente usa um método ou usa o outro método. Então, o importante é que a gente tenha sempre assim uma mente, um coração com grande compaixão, né?
E, então aí a gente vai conseguir aplicar corretamente, né, cada um desses métodos. Então, assim, primeiro ser sempre muito flexível, né? Ele falou que acredita, né, que o shoujo é, é a forma, né, no mundo atual mais que deve ser mais utilizada, assim, dadas as circunstâncias, né? Mas a gente também precisa usar o shakubuku às vezes, né? Então, isso depende muito do nosso coração, da nossa compaixão. Isso que vai fazer a gente conseguir fazer o dos dois. Ok? Ok, Okuda Sensei, gostaria de falar alguma coisa? Bom, então, não tem mais pergunta, né? Uhum. Então, bom, se tiver alguma pergunta, né, depois, então pode mandar para mim, né, e eu vou mandar para o Reverendo Imai. Então, tudo bem? Então, pode encerrar, Sim, sim, acho que podemos encerrar. ね。OK、então tá. 行きましょうね。それでは、これ以上、ちょっと今のところまだ、質問がないようなので、また後ほど、また新たな質問がございましたら、後ほど私の方から送らさせていただきます。よろしいでしょうか。では、お題目参照で締めていただけますでしょうか。Okay, so now at the end of my lecture, I would like to share with you chanting Naumyo Horenge Kyo 3 times. So please put your palms together in gassho. Naumyo Horenge Kyo. Naumyo Horenge Kyo. Naumyo Horenge Kyo. Thank you for sharing. Thank you for sharing and see you next month. ありがとうございました。来月、それでは17日で。17日で。はい、受けたまりました。はい。すみません。はい、かしこまりました。よろしくお願いします。So see you next month. See you. Thank you, Sensei. Ciao. Tchau.